dando sequência a esses nossos encontros aos sábados aqui, em nosso espaço Caminho da Luz. E o tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é sobre doação de órgãos e sobre clonagem, né, humana até. Hoje o cinema e a televisão mostram muitos filmes, né, sobre clonagem humana, aquele ser humano perfeito, né? Ou seja, até tem uns filmes que colocam aquela sociedade futurista, onde a base da genética, né, influencia todo o modelo de uma sociedade, onde o filme que chama Zatak, né? Kataka, eu esqueci. Kataka. É um filme de uma sociedade futurista, onde todos os empregos, todas as posições sociais são escolhidas geneticamente. Se você não tiver um perfil genético perfeito ou correto, a empresa não te contrata, você não faz mais nada. Você está entendendo? Então, é uma sociedade que manipula profundamente a genética, então pode criar um perfil genético no feto. Dizer, aquele indivíduo vai ter olho azul, ele vai ser assim, vai ser assado, vai ter já projeta as características do indivíduo antes dele nascer. Até que ponto isso tem a ver com a espiritualidade? Isso influencia? E se eu fizer 10 pessoas parecidas comigo, clonadas, o que isso tem a ver? E a alma? E a consciência? Eu posso clonar Hitler, como muita gente acha que tentaram fazer isso na época da Segunda Guerra Mundial. Vai vir o Hitler igualzinho ali? E a outra questão fundamental sobre a doação de órgãos. Laércio, tem problema se eu doar meus órgãos, se eu morrer? Ou depois que eu morrer tem que ser igual as múmias do Egito lá, né? Tem que ir com o corpo inteiro, blá, 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 blá. Se bem que as múmias do Egito, para mumificar, você precisava tirar todos os órgãos internos e jogar fora, né? Não dava para mumificar com os órgãos internos, tinha problema. Mas aquela preservação do corpo, aquela crença, né, de que você tinha que ter o corpo para o espírito ficar em paz do outro lado e aquela coisa toda. Será que isso é assim? Então, essa palestra de hoje nós vamos esclarecer, tentar debater essa questão, né, da interferência biológica, genética, com a capacidade científica que o ser humano está, na atualidade, de interferir na genética do ser, até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim. A clonagem humana, ela vai ser o futuro da nossa civilização? Né? Vamos tentar discutir esse tema. Para que a gente possa entender do ponto de vista esotérico, do ponto de vista espiritualista, porque do ponto de vista científico, com essa ciência, do jeito que ela está aí, ela não sabe nada da questão. Ela não define essa questão direito. Agora, do ponto de vista da física quântica e da espiritualidade, dessa fronteira do conhecimento, desses grupos de físicos que estão debatendo agora a consciência, ou o próprio espírito, vamos assim dizer, né? Então, essa consciência e esse espírito, de acordo com a física quântica, ele tem uma visão bastante diferenciada e avançada e muito mais próximo da visão espiritualista e esotérica da vida. Então, é essa questão que nós vamos colocar para vocês aqui. Muito bem. Para quem já leu o meu livro sobre física quântica e espiritualidade, ou para quem já fez o curso, ou quem já assistiu os DVDs, as palestras e tudo mais, sabe que a física quântica, os físicos quânticos conectados com essa visão espiritual da vida, eles desenvolveram a seguinte tese fundamental. Tá? O universo, para funcionar, é necessário uma inteligência fundamental. Então, uma consciência
que nós chamamos consciência cósmica, uma consciência mais universal, que você pode até traduzir com o conceito de Deus nas religiões. Ou seja, as coisas que existem nesse universo, elas são tão harmônicas, tão perfeitas, que naturalmente, ou acaso, as coisas não aconteceriam dessa forma. O universo não existiria se não existisse uma inteligência que organizasse o universo como um todo. E a própria vida. Vocês vão ver. Então nós desenvolvemos uma teoria, né? Eu ajudei a desenvolver parte dessa teoria, que é a chamada a teoria do campo consciente. A teoria do campo consciente na física quântica. O Einstein desenvolveu um modelo teórico bastante fundamental, que foi a teoria do campo. Teoria do campo de matéria, na verdade. Onde ele começou a definir questões muito importantes. Por exemplo, se você tem um elétron aqui, um outro elétron aqui, eles têm cargas negativas, carga elétrica. A física já definiu que existe um campo elétrico e por causa das cargas terem sinais iguais, no sentido, essas cargas sofrem uma força de repulsão, a força eletrostática de repulsão. E mesmo se você avaliar a massa do elétron, essas partículas têm massa, vai existir também uma força de atração gravitacional relativa às massas. Então aparece uma força gravitacional de atração, né? Porque é a lei de Newton, a chamada terceira lei de Newton. E essa de repulsão seria a força eletrostática. A grande pergunta na época que se fazia é: como que dois corpos podem fazer força um no outro, estando separados às vezes por milhões de quilômetros, até bilhões de quilômetros, no caso da força gravitacional? Por que a Terra fica presa ao Sol, girando em volta, sendo que existe 150 milhões de vácuo de vazio? Então, para a cabeça dos cientistas, na época, não se entendia isso. Tá? Da mesma forma, você pegava duas partículas elétricas, dois ímãs, para ficar mais fácil para vocês, pega dois ímãs. Vocês vão perceber que eles começam a se atrair fortemente, se você põe os polos invertidos, né? Eles vão ter uma força de atração muito grande entre eles. Aí você pergunta, mas como que não existe nada entre eles se puxam entre si? O que é isso? O que é essa força invisível que existe no espaço? Então, Einstein não se conformou com esse vazio, com esse vácuo, né, que existe, e ele definiu uma teoria muito avançada para a época, chamada teoria de campo de matéria, onde ele vai definir pela primeira vez a matéria de uma forma completamente diferente do que os físicos pensavam até então, como partículas isoladas e mortas. Até então, todos os físicos clássicos, newtonianos, ou pós-newtonianos também, eles achavam que esse elétron e esse elétron eram duas partículas completamente separadas e existindo independente uma da outra. Ou seja, os corpos poderiam ser totalmente isolados e suas interações sendo analisadas depois. Ok? Einstein teve uma visão completamente diferente e avançada de tudo, criando a teoria de campo de matéria, onde ele vai simplesmente criar esse seguinte modelo. Tudo que existe, na verdade, no universo, todo o universo é formado por uma entidade que nós vamos chamá-la de campo. Presta bem atenção. Essa é uma entidade primordial. Ela existe e é parte de todo o universo. Ela compreende esse espaço vazio que você chama de vácuo, de nada. Mas na verdade ali existe o campo. E é uma entidade muito poderosa. Ela atua, ela age.
Aí, quando ele vai definir, por exemplo, as partículas elementares, o próton, o elétron e o nêutron, ele diz assim que o próton, vamos analisar o elétron, a gente sempre começa pelo elétron, que é a partícula mais dita quase que fundamental. Então a gente vai tentar entender que quando um elétron surge aqui, o que vem a ser esse elétron, que é matéria, que é massa, surge essa massa no universo. O Einstein define essa massa como uma condensação local do campo. Esse campo se condensa, que ele é muito sutil, quase imperceptível aos nossos sentidos grosseiros, mas quando ele se adensa, cria-se uma partícula de massa e com as características de carga elétrica e tudo mais, com as dimensões e características do elétron. No entanto, quando o outro elétron surge, ele surge pela mesma adensamento. Pode surgir próton, elétron, nêutron, que são adensamentos diferentes, características diferenciadas. No entanto, o que Einstein mostrou para a gente? Que tudo o que existe no universo, se as três partículas básicas, próton, elétron e nêutron, que compõem toda a matéria que existe no universo, ela é proveniente, gerada pelo próprio campo. Então toda a matéria que existe no universo, todas as estruturas que existem no universo, elas são condensações locais de uma entidade única chamada campo. Isso eu discuto mais profundamente nesse nosso curso, nesse meu curso de Física Quântica e Espiritualidade, onde a gente aprofunda bastante nessas teses, nessas ideias, ou seja, de uma forma muito científica, a gente define ideias muito interessantes. Então veja bem, essa entidade única, o campo, Einstein dizia o seguinte: então as partículas, elas estão conectadas por uma entidade, elas nunca foram separadas. Então na teoria de Einstein, a partícula em si, ela deixa de ser a coisa mais importante do processo. E passa a ser estudado o campo adjacente como a coisa mais importante, como a estrutura central da teoria. Vocês estão entendendo? Dessa forma, Einstein consegue criar uma unificação fundamental na física. Ou seja, ele demonstra que todas as coisas que existem é uma única coisa, provém de uma única unidade, que é o campo. No entanto, Einstein parou por aí. Agora, a grande pergunta é: de onde vem a inteligência, a vida? Essa coisa que pensa, que age, que sente, que ama. As formas de vida, o espírito, a alma, isso não foi discutido. Então, uns físicos mais modernos começaram a questionar aonde a consciência poderia entrar aí, onde o espírito poderia entrar aí. E nós criamos um modelo matemático até, para tentar discutir a origem do espírito, a origem da própria consciência, dessa atitude pensante. Então, fundamentalmente, eu criei uma teoria, eu desenvolvi uma teoria na física quântica, onde eu criei uma nova partícula. Essa partícula nós vamos chamar de partícula C, ou partícula de consciência, da consciência. Pela primeira vez na história, para os psicólogos, para todas essas linhas que trabalham com consciência, com mente e tudo mais, nós estamos criando uma entidade real, palpável, chamada consciência. Essa partícula, presta bem atenção, ela só poderia se originar no universo de um único lugar. Qual? Do próprio campo. Então, de uma determinada maneira ou outra, o campo se manifestaria, se condensaria de uma determinada maneira, criando essa partícula C também.
Então, nós definiríamos que o campo criaria a consciência, vamos dizer assim, individualizada. Seria uma partícula de consciência. Da mesma forma que para um organismo complexo como a gente, nós precisamos da integração de quantos trilhões e trilhões e trilhões de átomos, né? Uma consciência pensante, inteligente, agindo como a nossa, deveria ser a união de muitas partículas de determinadas maneiras para criar estados de consciência mais superior. Aí veio a grande discussão. Se esse campo, ele gera também a própria consciência, como nós conhecemos como uma entidade consciente, seria errado afirmar, por tese, por hipótese, que o próprio campo é uma entidade inteligente? Também, porque se ele gera a própria inteligência, ele é uma entidade inteligente. Vocês estão percebendo que pela primeira vez na história nós estamos querendo discutir uma coisa que a física nunca teve coragem de fazer, que é associar a entidades reais na física a origem e a manifestação da própria inteligência cósmica, ou aquilo que as grandes religiões do passado sempre nos ensinaram. Deus é uma criatura inteligente e é criador de tudo que existe no universo. Até de nós próprios. Nós próprios somos manifestação de Deus, ou manifestação da consciência cósmica. Por esse modelo, fica fácil nós entendermos isso, quando a gente começa a pensar que este campo que permeia e que dá origem a tudo no universo, ele é primordialmente uma entidade inteligente. É onde nós estamos conduzindo os rumos da física quântica hoje em dia. Não todo mundo. Poucos físicos estão trabalhando e lutando por essas ideias. A maioria discorda disso, não quer nem pensar nisso. Ok? Já estou avisando que é uma coisa nova, é uma coisa de grandes debates e grandes discussões. Muito bem. Isso é onde está a ciência. Então, a física, presta bem atenção, por causa disso, nós criamos modelos e estamos afrontando a teoria darwinista da evolução das espécies. Porque nós temos o que nós chamamos, na biologia clássica, darwinista, evolucionária, é chamada de teoria ascendente. Essa teoria ascendente, ela diz o seguinte, presta atenção, é a clássica que todos vocês conhecem. A vida, por acaso, sem ninguém interferir, por mais profundo acaso, os átomos que estão lá no oceano, aquela sopa primordial, começam a se juntar, e gostei de você, elétron, gostei de você, próton, né? E vão se juntando, vão fazendo um casinho, vão tendo um caso, e as moléculas vão se formando, certo? As moléculas ditas orgânicas, e depois os primeiros micro-organismos. Por acaso. Certo? E todo micro-organismo são organismos complexos. Para existirem, eles precisam gastar energia. Eles precisam consumir energia. Por isso que todos você tem que comer. Tem que comer. Se não comer, melou. Então, esses micro-organismos. E essa teoria ascendente vai dizer o seguinte, que o micro-organismo, com o passar de milhões de anos, vão juntando bilhões de anos, depois está o homem na Terra, que sou gostosão da espécie. O máximo da criação. Aí, a inteligência, a consciência
seria fruto de todos esses anos, esses bilhões de anos de evolução do organismo biológico. Vocês estão entendendo? Então, devido a essas evoluções no organismo biológico, as transformações que os organismos biológicos passaram, criou-se um ser, um cérebro capaz de comportar uma consciência, uma inteligência. Coisa que as pessoas olham para gato, cachorro, os animais não têm consciência, não tem alma, não tem espírito, pode matar, comer, destruir. Então, este é o modelo biológico ascendente, ou seja, a consciência, ela é a parte final do processo de evolução biológica do cérebro. Portanto, a consciência, ela só existe dentro de um cérebro. Quando o cérebro morre, apodrece, se acaba, a consciência também deixa de existir. Essa é a teoria da ciência hoje. Mas os físicos quânticos estão destruindo este modelo. E a própria biologia, os próprios biólogos mesmo, você pode pegar os biólogos sérios, estudiantes, ele vai ver que a teoria darwinista tem um monte de furos inexplicáveis que não encontra fóssil nessa história. Por exemplo, a teoria darwinista, ela explica muito bem adaptações ambientais. Por exemplo, você tem um tipo de animal numa determinada região, ele vai se adaptando por mutação, pá, coelhinho branco, coelhinho, sabe, preto, aquela história que vocês estão cansados de saber em cursinho, para fazer vestibular nas faculdades. Porém, a teoria darwinista não consegue explicar a mudança de espécie. Por exemplo, você tem o reino animal, certo? Ou o reino dos anfíbios, aquáticos, aquela coisa toda, e de repente ele muda para o reino animal. E o reino animal de repente muda para as aves. Sai voando, tal. É uma coisa extremamente louca você pensar que por acaso esses organismos resolvem andar na Terra, criar pulmão, criar tudo, e andar na Terra, criar perna. E depois, por acaso, eles resolvem sair voando. Se bebemos um homem com a inteligência que ele tem, para ele voar, criar um avião, criar toda a aerodinâmica do sistema, foi uma complexidade enorme para ele botar um objeto mais pesado que o ar voar. E por acaso a natureza criou, né, nos animais ossos ocos, penas, toda uma estrutura leve, marcada, profunda de asas, para sair voando numa boa, por acaso. Uma coisa natural. Então isso, ninguém consegue acreditar mais que foi por acaso. Significa o seguinte, tem que existir uma inteligência por trás disso operando essas transformações, essas mutações, ou na verdade esses grandes projetos biológicos. É onde nós vamos chegar. Então existe agora a grande discussão da física quântica, é propor a teoria descendente. É uma teoria inversa. Inclusive porque, quem de vocês já fez cursinho, colégio, faculdade, na área de ciências exatas, mas no cursinho vocês têm que aprender essa teoria também. É as 3 leis fundamentais da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, para nós, no nosso caso, é muito importante. Então, a segunda lei da termodinâmica é a famosa lei da entropia. É a lei que rege os corpos. É uma lei fundamental, é difícil contra essa lei. Isso significa o seguinte, presta atenção. Se eu soltar esse copo aqui, ele vai cair no chão e espatifar um monte de pedaços, esfarelar e vai para tudo quanto é lado. Certo? Agora, qual é a probabilidade da natureza, por si só, naturalmente, eu pegar todos esses cacos, soltar e cair e virar um copo? Você vai ver que é praticamente zero, porque a natureza, ela não gosta de gastar energia. A entropia diz que um sistema está em perfeito equilíbrio quando ele gasta o mínimo de energia possível. Quando o sistema, isso significa entropia
máxima. Por isso que chama a lei de entropia é desordem. Todo sistema não gosta de ser naturalmente organizado. Quanto mais desorganizado, quanto mais esfarelado, mais solto estiver, é menos energia que o sistema gasta, então fica tudo em paz. Isso é uma forma de a gente falar da lei da termodinâmica, certo? Por exemplo, o universo, quanto mais espalhado, mais as coisas for, melhor. Porém, se eu tenho um monte de átomos aqui, átomos, moléculas, a física diz que naturalmente elas querem continuar espalhadas, não querem gastar energia, querem poupar energia, ou o mínimo de energia possível no estado dinâmico das coisas. No entanto, quando um organismo biológico se forma, uma célula, por exemplo, principalmente biológico, para ele se manter organizado, necessariamente, ele vai ter que gastar energia, ele vai ter que comer, ele vai ter que se alimentar, e aí esquenta, gasta energia para isso. Um sistema desse tipo jamais existiria no universo, por causa da segunda lei da termodinâmica. Tem alguma coisa forçando a barra para a vida existir. Criando um organismo que consome energia. Ou seja, se consome energia, o que acontece? Contraria a segunda lei fundamental da termodinâmica. O sistema não gosta de consumir energia, ele gosta de poupar, de não consumir energia nenhuma. Fundamentalmente, em física, eu posso explicar assim. Imagine uma rampa hiperbólica assim, que eu solto uma bola aqui. Aonde vocês acham que essa bola vai parar? E ficar gostosona lá. Aonde? No ponto mais baixo. Por que ela vai ter a tendência natural dela ficar aqui? Porque é o ponto onde ela está no estado de mínima energia potencial, nós falamos. Ela para. Qual que é a probabilidade dela ficar parada aqui? Nunca vai acontecer isso. Agora, eu estou dizendo para vocês que, pela segunda lei da termodinâmica, uma célula biológica é exatamente a natureza escolhendo parar aqui e não aqui. Isso não tem nada de natural. Eu vou demonstrar para vocês que a vida biológica em todo o universo, ela não tem absolutamente de natural. Ela é uma criação altamente artificial, produzida pelas grandes inteligências do universo. E vou mais longe ainda. O próprio campo, como uma entidade inteligente, ela cria a matéria, prótons, elétrons, dentro de características quânticas tão precisas, com número de massa, com número de carga, tão precisas para que o universo inteiro funcione. Se a carga do elétron fosse um pouco diferente e os números quânticos tivessem pequenas variações, o universo se esfacelaria. Ele não funciona. As moléculas não conseguiriam interagir, átomos não conseguiriam ser formados e não existiria absolutamente nada do que a gente concebe hoje como universo material. Então, isso cheira o quê? Que uma grande inteligência projetou com bastante perfeição os números quânticos das partículas fundamentais para que elas pudessem interagir perfeitamente, criando todo tipo de matéria que existe no universo, e os organismos biológicos fossem possíveis a partir da interação desse contexto. Mas vocês vão ver que o organismo biológico ele só funciona quando questões mais superiores, que a física convencional e o darwinismo não conhecem, entra em jogo. Que é essa inteligência oculta, controlando a vida, de uma outra dimensão da realidade. E é isso que nós vamos discutir. Olha, que eu estou falando tudo isso para falar de clonagem e para falar de doação de órgãos. Porque eu preciso que vocês entendam o que vem a ser um organismo biológico do ponto de vista da vida. Agora, se você pensar do ponto de vista darwinista, né? O corpo não passa de uma máquina, pode fazer o que você quiser com ele, joga no lixo, não tem alma, não tem espírito, não tem nada. Do ponto de vista das religiões, as religiões ficam loucas e malucas, por que não? Porque o espírito, porque a alma vai querer o corpo é meu, não quero dar o meu corpo para ninguém. Né? E tem essa bobagem também. Então nós vamos ver ponto a ponto, discutir os dois ângulos para chegar num senso comum
e nós entendermos aonde nós vamos encaixar todas essas ideias. Com bastante propriedade. Então vamos lá. Agora eu vou citar para vocês uma teoria mais esotérica, que é uma das teorias criadas dentro desse nosso trabalho, que vem do pensamento tibetano, que vem de pensamentos onde a gente apenas refinou mais a ideia para que no Ocidente pudesse se compreender melhor essas ideias. Nós vamos falar sobre a origem da alma humana no universo, que é basicamente o que está neste meu livro chamado Projeto Terra. E naquela coleção de DVDs que nós temos sobre o mesmo livro, Projeto Terra, o primeiro DVD da coleção se chama A Origem Cósmica do Homem. A velha pergunta, de onde nós viemos? Então, fundamentalmente, essa discussão. Então, vamos começar, para você ver de onde veio a alma humana. Porque a teoria, eu esqueci de discutir, fundamentalmente, antes, a segunda teoria, que é a teoria da descendência. Ou seja, a teoria descendente da biologia, né? Deixa eu passar aqui, senão não vai ficar em branco isso aqui. Depois eu volto na do Projeto Terra. Então, a teoria descendente, o que ela prega? A teoria descendente, ela prega que são esses físicos e alguns biólogos que estão envolvidos com essa física quântica, com essa nova visão da física, eles pregam o seguinte: a consciência, olha, presta bem atenção, a consciência, ela necessariamente, olha que louco, isso vai mudar todos os paradigmas da vida humana, da sociologia, da biologia, da psicologia, visão dos modelos psicológicos que se tem por aí, da consciência, da mente, essa coisa toda. Ou seja, a consciência, necessariamente ela é anterior a qualquer organismo biológico. Exatamente por causa daqueles princípios fundamentais que nós acabamos de discutir. Tem mais outras questões quânticas que não dá para colocar aqui, que são complexas. Só nesse nosso curso, uma coisa mais avançada, a gente discute isso. A ideia fundamental é: primeiro, existe uma consciência, que é essa aqui. Essa consciência, ela cria e organiza corpos biológicos, estruturas biológicas. Ela cria e usa esses organismos biológicos. E quando esses organismos biológicos não servem mais, eles se extinguem ou morrem, a consciência continua. Isso significa o quê? Que essa questão fundamental de como os corpos biológicos são gerados ou são criados, que não viola a lei da termodinâmica, eles são forçados a existir na natureza por entidades inteligentes. A consciência projeta e cria os organismos biológicos. Para a própria consciência manifestar-se através dele, como um costureiro cria uma roupa para ele próprio vestir. Então os organismos biológicos vão ser encarados como roupas para a consciência se manifestar nessa dimensão. Então é o que prega. Então a consciência, ela não é mais fruto de uma evolução de organismos biológicos complexos. Muito pelo contrário. Ela existe muito antes de qualquer organismo biológico ter se manifestado em planetas, em superfícies planetárias de mundos pelo universo. Essa é a questão fundamental que pode mudar totalmente a direção de todas as formas de se ver a ciência, de se ver a vida na Terra. É uma mudança total de paradigma que nós estamos propondo. Ok? Muito bem. Agora sim nós vamos discutir a questão do Projeto Terra. Tem algumas pessoas que perguntam, isso aí não é uma teoria meio criacionista? Sim, ela tem muito de parecido com teoria criacionista, só que não tem aquela bobagem de que o mundo tem 8.000 anos, né?
Nós não vamos partir desse princípio, desse criacionismo religioso, desse criacionismo católico, você está entendendo? Tá? De que o mundo, né, o universo inteiro tem 8.000 anos de idade só, que é o modelo judaico, né? Lá da história do mundo, de Adão e Eva, aquela coisa toda, que Deus criou, e você está entendendo? Esse modelo criacionista, mas sem levar em conta todas as espécies lá de dinossauros, datação por carbono 14, de bilhões de anos da Terra. Não, o nosso universo está, nossa visão criacionista é perfeitamente harmônica com todas as teorias físicas hoje condizentes. O universo tem bilhões de anos, mais de 15 bilhões de anos, a Terra surgiu dentro desse contexto. E a criação, e esse Deus criador é uma coisa que está muito fora do planeta Terra, muito distante de tudo isso. Uma coisa que vem sendo criada muito anteriormente a tudo isso. Tá? É uma forma de criacionismo, sim. Mas um criacionismo científico mais lógico. Do que simplesmente jogar dados aí e não provar absolutamente nada. Bom, agora, a discussão que nós vamos fazer aqui é uma coisa mais esotérica, não é uma coisa tão científica que eu vou colocar aqui. Mas que, por esse modelo que nós acabamos de colocar da física quântica, ela tem lógica. E vocês vão pensar exatamente. Porque a ideia do projeto Terra é uma ideia de uma visão esotérica da Terra, não uma visão científica. Porque a física quântica ainda não foi tão longe quanto o que a gente vai colocar aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, que na origem de tudo, nós temos o campo. O campo. Ok? O campo cósmos. Não se esqueça que esse campo cósmico é gente, é a inteligência cósmica, a inteligência divina, Deus, como vocês quiserem. Mas ele tem uma substância, ele é algo que não dá para a gente discutir ou definir o que ele seja com profundidade. Nós estamos criando ideias. Essa inteligência, ela resolve criar, a partir da substância dela, criar universos. 1, 2, 3, 4. E esses universos são diferenciados por densidade quântica de matéria. Um universo é mais denso do que o outro. Até chegar no universo mais denso conhecido, que a gente chama de universo 7. 7 nível da criação, que é o plano denso da matéria como nós conhecemos, que é esse aqui onde nós estamos. Tá? Muito bem. Partindo da mesma substância, ele resolve povoar esse universo criado por consciência manifesta de si mesmo. Então, esses universos aqui, cada vez mais denso, é dividido em consciência. A consciência também se manifesta nesse universo. Então, todos os universos são criações da própria inteligência cósmica. E a consciência vai se manifestando nesse universo a partir da consciência cósmica. Essa é uma ideia. Vamos criar agora a seguinte questão para entender como é que a alma vai se subdividindo e a consciência vai... Vamos imaginar que aqui é o campo primordial. Tá? Desse campo primordial, ele vai sendo criado os outros universos. Aqui embaixo, cada vez mais denso, até o universo físico. Só que vocês têm que pensar que isso tem a ver com o universo inteiro, hein? São bilhões de galáxias na criação, trilhões de galáxias. É um universo gigantesco. A Terra vai ser um grãozinho de areia do nada no meio disso tudo isso aí. Você achar que Deus só fez a Terra, o resto aí só para enfeitar, isso aí é coisa católica, religioso, que não tem nada a ver com nós aqui. Imagine que a consciência, ela desce nesse universo aqui, assim. Ela começa a descer dessa forma. Agora, quando ela vai descer nesse outro próximo, essa aqui se subdivide. A consciência começa a se subdividir. Da mesma forma, essa também vai subdividindo. Essa daqui, agora, quando ela vai descer para esse denso aqui, ela começa também a se subdividir em muitas partes.
Até que quando ela chega no plano astral, antes do plano físico, ela está num nível de divisão tão grande que ela carrega centelhas da inteligência da força maior, da consciência maior. Por isso que quando ela chega no plano astral, nós temos muitas formas de consciência para se manifestar no plano físico da matéria. Eu vou ampliar aqui. Astral, vou chamar esse aqui de astral, e vou chamar este plano aqui de físico, que é superfícies de mundos, planetas e tudo mais. Nós temos um tal nível de divisão da consciência superior, manifesta aqui, que eu posso ter centelhas de consciências tão pequenas, e essas centelhas de consciência ela vem em organismos animais. Peixe, gato, cachorro, insetos, que são pequenas partículas de consciência que controlam aquele ser vivo para executar determinadas funções, tá? Agora a pergunta fundamental. Da mesma forma, uma consciência mais complexa aqui no mundo astral, quando ela escolhe um corpo humano para se manifestar, ela vai ter uma manifestação diferenciada do reino Deva, do reino dos animais. Porque aqui ela já era diferente. Agora nós vamos muito mais além. Agora que vem a discussão dessa palestra, desse curso. A consciência e a inteligência, que nós podemos chamar de espírito, de alma, do que vocês quiserem chamar, ela é oriunda das dimensões superiores. O organismo biológico que está aqui, onde essas entidades inteligentes vão usar para se manifestar no plano físico da matéria, nada tem a ver com ela em si. Agora, o que acontece é o seguinte, como existem vários padrões de inteligência aqui manifesto, tanto um humano complexo, quanto o reino Deva dos animais mais subdivididos, oriundo da mesma fonte superior, existem graus de inteligência aqui manifesto que controla tudo o que vai acontecer nesses planos. E essas inteligências são muito elevadas. Elas não são individualizadas como nós, que sabemos pouco das coisas ou lembramos pouco da nossa natureza superior. Essas inteligências, elas são tão avançadas que são elas que criam, projetam e controlam todas as estruturas biológicas a ser colocadas em superfícies planetárias. Elas vão muito mais longe. Elas escolhem planetas, elas preparam planetas para suportar formas de vida biológica. Elas têm que escolher esse planeta numa estrela razoável, distante do Sol, o planeta que esteja numa distância do Sol razoável. E quando não tem, a engenharia sideral pega um planeta razoável e arranca ele da órbita dele, põe ele numa distância próxima, numa distância certa do Sol, para que a temperatura na superfície daquele planeta esteja entre, por exemplo, porque a água, a forma de vida não aceita água congelada, então a temperatura não pode abaixar além de zero. A água congelada não gera vida. E água também acima de 60 graus centígrados dificilmente abrigaria formas de vida superior. Então, nós teríamos que ter um ambiente, um ecossistema, onde nós teríamos a temperatura, ela não pode variar além desses parâmetros conhecidos para manter vida de forma biológica superior. Então, esses parâmetros chamados fundamentais, você vê que vocês estão morrendo de calor aqui. Imagine, a temperatura nossa está 35 graus. Aqui no salão, aqui, medindo pelo nosso termômetro, 36 graus. Imagine vocês entrarem num planeta que a superfície está 150 graus. Onde a água ferve a 100, né? Tudo. Imagine vocês irem para um planeta onde a temperatura está, né, 220, 230 graus abaixo de zero. Não vai ter, né? Porque, bom, centígrados vai. Não, é 173 abaixo de zero o Kelvin, né? O 0 Kelvin. Então não vai ter mais abaixo do que isso. Mas imagine, você vai sobreviver. Não tem condições do organismo biológico sobreviver nessas condições. Então, você vê, com 35 a gente está reclamando de calor, né? Imagine 60 graus. A gente sabe que na Terra, o lugar mais quente, a temperatura mais alta atingida em nosso planeta Terra foi de 55 graus. Até hoje.
Tá? Então essas inteligências, elas escolhem, preparam o mundo dos planetas, onde isso vai haver condições. E elas trazem essa matriz, esse projeto genético totalmente pronto. E elas vão implantá-los na hora, no momento que elas acharem necessária. Por isso que a teoria de Darwin não funciona. Por isso que tem os grandes furos. Os grandes furos significam exatamente como é que uma espécie muda para outra. Porque é essa inteligência que projeta uma ave, projeta, sabe, um coelho preto. Porque é a mutação, mas é quem causa a mutação das espécies. A mutação, na verdade, é uma interferência superior selecionando as espécies. Eles criam coelhos pretos aonde não tinha coelho preto. Eles criam, porque eles têm a matriz genética aqui. Os engenheiros siderais sabem manipular com profunda perfeição essas unidades biológicas projetadas por eles. Então, esses corpos aqui, eles são produtos de uma engenharia sideral, de uma engenharia dos espíritos superiores que operam em outras dimensões da matéria. Essa é a grande diferenciação do nosso trabalho. De mostrar para vocês que os corpos biológicos, eles são frutos operacionais, é uma roupa preparada para que a consciência use, manifeste através desse corpo e ande aqui na Terra. Da mesma forma, se vocês quiserem se manifestar no fundo do mar, vocês não têm que vestir uma roupa para poder respirar e sobreviver? A consciência também, ela precisa de um corpo biológico para poder interagir com a matéria densa, poder pegar objetos. Porque o espírito dificilmente consegue levantar essa mesa, carregar objetos que estão nessa dimensão. O espírito não consegue fazer isso operacionalmente. Significa que ele não consegue interagir. Ele vai pegar com a mão, ele passa por dentro da lousa, ele passa por dentro da garrafa e não consegue pegar a garrafa. Porque as densidades operacionais da matéria não são as mesmas. Tá? Por isso que a vida em superfícies planetárias são gigantescos projetos inteligentes operados de outras dimensões da matéria. Tá? Dessa forma fica mais fácil entender quem somos nós e por que Jesus, os grandes mestres, sempre dizia: vós sois deuses, conhece a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Porque na verdade o que está manifesto aqui é uma consciência de origem divina. Nós somos uma manifestação do próprio Deus na Terra. E assim você começa a ver todos os outros seres, animais, gato, cachorro, como você mesmo. Como parte de sua própria manifestação inteligente. Uma unidade. Nós somos uma unidade cósmica. Muito bem. Sendo assim, agora nós vamos discutir clonagem e doação de órgãos. Quando essas inteligências que controlam o plano astral Terra, elas chegou nesse nosso período, que nós chamamos de última etapa do projeto Terra, último ciclo, onde é o ciclo da grande evolução da ciência, nos últimos 500 anos, o renascimento, a revolução do conhecimento científico. Ele acontece porque o próprio plano astral encarna almas com muito mais inteligência e muito mais abertura de consciência. Às vezes são almas oriundas de outras experiências estelares, muito mais lúcidas, para se misturar à humanidade. Você percebe que é muito interessante isso. Se você pegar no final da Idade Média, começo do Renascimento, todas as grandes descobertas eram feitas por um único homem, às vezes, sozinho. Era uma inteligência sozinho que fazia uma revolução. Se você olhar ao lado dele, só tinha um bando de idiotas, né? Você pega Leonardo da Vinci, um grande cientista, uma grande inteligência. Olha ao lado de Leonardo da Vinci. Parecia um bando de ignorante, idiota, que não entendia absolutamente nada do que ele fazia. É como se ele fosse uma alma muito avançada, encarnada no meio, colocada de propósito no meio, para fazer uma revolução no conhecimento. E assim os grandes pensadores, os grandes cientistas, são almas especiais, colocadas por ordem superior para fazer as descobertas, para mostrar, tirar a humanidade daquele lixo cultural que ela vivia, domínio dos imperadores, das grandes religiões, ou seja, dominado por grandes idiotas, e não dominados pela sabedoria. A ciência, ela vem trazer exatamente uma libertação
das grandes culturas religiosas que sempre dominou, escravizou o ser humano por questões apenas filosóficas e não reais. Por isso que a ciência fez uma grande revolução contra a igreja no Renascimento. Então veja bem, se isso aqui é um organismo artificialmente projetado por inteligências que operam nessa dimensão, esse organismo segue regras e leis muito rígidas, científicas, para ele existir. O homem, agora, os cientistas, nós estamos começando a aprender como é que esse organismo biológico funciona. Como é? Tendo a noção da genética, Só que eles estão muito enganados quando eles pensam que geneticamente é uma transferência de consciência. A consciência não está na genética. A consciência não tem nada a ver com a genética da coisa. Por isso, é aquela velha questão. Eu tenho um monte de almas aqui para reencarnar. Um monte de almas para reencarnar. Presta atenção. Aí, uma família gera um corpo biológico. Perfeito? Uma dessas almas, programadas pelo conselho kármico para encarnar aqui e viver uma experiência, de acordo com esse corpo biológico. Porque sempre esse comando superior intervém, eles têm a tecnologia para intervir e karmicamente controlar a biologia da espécie. Ele pode controlar a genética desse corpo e dizer como esse corpo vai ser. Se esse corpo vai ser belo, bonito, feio, se vai engordar, se vai ficar com defeito, sem defeito. Eles manipulam essa genética para resgate kármico dessa alma. Todo mundo sabe, aqui vocês vão ter que ter explicação. Às vezes você vê uma pessoa arrastando para a rua, tudo torto, sem olho, tal, lá, pobre, nasce pobre, desgraçado, tudo torto. Você fala, pô, meu, por que a natureza castigou tanto esse cara? Como é que isso não pode ser evitado por Deus? Essa desgraça toda. Pode ter certeza que essa alma que está introduzida naquele organismo biológico, todo defeituoso, tem uma razão de estar ali. Então significa o seguinte, gente, que as grandes inteligências que estão operando aqui, elas manipulam com extrema profundidade a genética biológica. Por exemplo, os mongoloides, que a gente chama de mongoloides, a síndrome de Down, é um grupo de almas que chegou aqui no orbe terrestre com características muito específicas. A sua alma tem umas características específicas que esse nosso corpo biológico não servia para eles. Não serve. Então os engenheiros siderais precisavam fazer uma certa modificação neles para adaptar esse grupo de almas específicas que vieram viver uma experiência na Terra. Então todas as vezes que uma alma com síndrome de Down precisa encarnar, o cara manipula o gene e nasce aquele ser com aquelas características, adaptado geneticamente à alma. Ou seja, é uma adaptação daquele corpo biológico a uma alma especificamente diferenciada da horda humana que vai encarnar ali. Vocês estão entendendo? Então significa o seguinte, a manipulação genética, ela acontece todos os dias e todas as horas e todos os tempos pelos nossos mentores espirituais responsáveis pela programação kármica de cada consciência e cada alma que encarna. Hoje nós estamos aprendendo de uma forma muito ainda primitiva como manipular também a genética dos corpos. É como se o conhecimento daqui começasse a chegar aqui, através de alguns cientistas, através de algum esclarecimento. Veja bem, presta bem atenção. Se eu conseguir produzir artificialmente aqui na Terra, sem pensar que existem os caras lá, eu produzo 4 corpos igualzinho ao Laércio, ou seja, clones do Laércio. Eu pergunto, que alma que vai descer nesses clones? Porque é aí que está o segredo da coisa, gente. Se o homem fizer modificações na genética, ele está modificando só a roupa. Ele não tem controle da consciência que vai se manifestar ali. Ele não tem. Ele pode chegar a uma época no futuro,
quando nós vivemos uma nova etapa chamada Era da Luz, essas inteligências que estão aqui vão conectar-se com essa daqui. Essa é a chamada Era da Luz. Aí tudo isso vai ser esclarecido. Aí nós vamos poder sim manipular geneticamente esses corpos de acordo com uma inteligência maior. Aí nós vamos ter corpos perfeitamente sem doença. Sem nenhuma doença, sem nenhum defeito genético. Corpos perfeitos mesmo. Que são roupas perfeitas que você não está mais vivendo sob a lei do karma. Quando a gente não vai viver sob a lei do karma, essa lei de resgate, então não é necessário mais corpos defeituosos geneticamente para carregar karma ou resgatar karma de vidas anteriores. Então, na verdade, o cara pode escolher essa alma vai nesse corpo, essa alma vai nesse corpo, essa alma vai nesse corpo, embora as roupas sejam as mesmas, mas aqueles indivíduos são completamente diferentes em consciência e experiência cósmica, encarnados sob uma mesma roupa. Então a clonagem não afeta em nada. Ela é, na verdade, uma facilidade que o plano espiritual forneceu ao reino humano de também interferir e começar a aperfeiçoar a sua própria espécie biológica. Tá? Vocês sabem que a própria natureza faz isso de uma forma... Né? Por que existe menina bonita e menina feia? E nenhum homem quer transar com uma menina feia. Porque consciencialmente, não é nem geneticamente mais, a consciência está programada para desejar o mais belo. Por quê? Porque quando dois corpos, certo? A biologia, dois corpos perfeitos e bonitos se cruzam, o fruto biológico do próximo não vai ser esse ser mais perfeito ainda? Agora, pega um torto, doente, tudo arrebentado geneticamente e vai transar com uma menina bonita. Vai sair uma porcaria lá atrás. A natureza não gosta disso. A natureza, ela tem um padrão de geração a geração, ela ir aperfeiçoando a sua espécie. É isso que diz as leis da biologia, as leis da evolução. Até o ponto que eles não sabiam que tem uma inteligência interferindo em tudo. Mas você pode notar que biologicamente, quando eu discuto relacionamentos afetivos, sexo, tantra, essas energias, nós vamos discutir exatamente essa questão. Por que que todo mundo só tem tesão por mulher bonita? Ninguém tem tesão por mulher feia. Exatamente pelo fato de você estar sendo impulsionado para que a reprodução da sua própria espécie seja de uma forma mais perfeita na próxima geração. A geração gere entidades biológicas cada vez mais perfeita, sem defeitos genéticos. A natureza é assim, você vê que sempre o mais forte numa manada de cavalos, né, de búfalos, o leão mais forte, mais viçoso, é o que consegue cobrir a fêmea para gerar a espécie. Aquele manquetola torto, ele não vai conseguir agarrar a fêmea. A natureza não permite que ele faça isso, porque ele vai passar o gene com defeito para frente. Entendeu? Então, basicamente, gente, o que nós queremos discutir e mostrar nesse ponto é exatamente que a clonagem feita por nós humanos aqui não vai interferir em absolutamente nada o processo da descida das almas. Ok? Que nós estamos manipulando a roupa simplesmente. As inteligências siderais que estão aqui controlando a reencarnação, ela vai perceber qual alma ela vai mandar para aquele corpo clonado, aquele corpo um pouco mais perfeito. Ok? Basicamente isso. O homem manipula apenas a roupa, por isso que você pode clonar, né? Aí entra a própria psicologia, né? Se você pega dois indivíduos iguaizinhos, mas criados em ambientes completamente diferentes, jamais eles vão ter a mesma personalidade. Você pode pegar o clone do Hitler, mas você pega o clone dele, cria no Brasil, jogando futebol, e outro você põe na Alemanha, lá, aquele regime rígido, vai nascer cidadãos completamente diferentes. Sabe? Mesmo que sendo iguaizinhos fisicamente. Porque a própria formação da família, a própria formação social, cultural, a programação que os indivíduos recebem durante a vida, a programação de androide que eu falo, né? Vai criar androides diferentes, com personalidades completamente diferentes. Tá? Então essa é uma visão bastante avançada de clonagem humana e espiritualidade, que uma coisa tem a ver com a outra. Tá?
Muito bem. Da mesma forma, se essas inteligências quiserem projetar um corpo que dure 1000 anos aqui na Terra, pode ter certeza que eles fazem. Corpo sem nenhuma doença pega esse corpo. Faz um sistema imunológico tão poderoso que nenhuma doença destrói esse corpo. Nada. Isso é possível, isso é perfeitamente possível. Mas quem em sã consciência do espírito quer ficar mais que 100 anos aqui na Terra arrastando um corpo, né? Estou fora disso, cara. Eu quero ir embora daqui. Quero viajar pelas estrelas fora da matéria. Isso é questão de sabedoria também. Tá? A sabedoria de que você é um espírito, você é uma consciência, que você é uma alma. Por isso que os nossos corpos são passageiros. Os nossos corpos são projetados. Eles projetam esses corpos para nascer, crescer e morrer. É isso que vocês não entendem. Eles não projetam para esses corpos serem eternos. Isso é parte do projeto. Geneticamente, ele já fala, não, esse corpo não vai durar mais que 60, 70 anos. Não tem jeito. Já está escrito na genética, a genética vai envelhecendo, vai deteriorando todo o processo biológico, uma hora está velho e vai morrer, vai sair do corpo na marra, quer ele goste ou não. Entendeu? É isso aí. Então agora vamos ver doação de órgãos, para completar essa visão. Só para a gente ter uma visão mais clara com relação à espiritualidade. Eu tenho um corpo aqui. Esse corpo aqui, quem está usando ele é uma consciência acoplada à matéria. Ele acopla ao cérebro. O cérebro, na verdade, é uma interface onde a consciência passa a informação para esse corpo aqui obedecer. Se houver qualquer defeito no cérebro, a consciência não consegue controlar mais esse corpo. Entendeu? Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Se houver um problema na coluna vertebral que passa a informação que controla os braços, o cara fica tetraplégico, pronto, a consciência pode estar lá, mas o corpo não obedece. Se o defeito for lá dentro do cérebro, de áreas do cérebro, a consciência, que ela tem um padrão muito vasto, ela começa a não funcionar direito nessa área, aí começa a vir o louco, começa a vir o cara que esquizofrênico, porque ele não controla. O cérebro tem defeitos biológicos e genéticos, ele não consegue operar naquela faixa de frequência e controlar o cérebro e os seus impulsos. Mas a consciência ela pode estar perfeitamente sã do lado de lá. Se o defeito for cerebral. Agora tem problema, se o espírito estiver com defeito na consciência, na estrutura da consciência, o cérebro pode estar perfeito também e o corpo aqui não vai funcionar direito também. Você está entendendo? Ok? Muito bem. Agora vamos imaginar um corpo perfeito. Por isso que é possível, com essa teoria aqui, que vocês estão vendo que o corpo é uma roupa, por isso que é possível que outros espíritos que estão fora da matéria usem o corpo biológico e na incorporação nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas. Porque na verdade é só acoplar aqui, existe um lugarzinho aqui atrás, que o espírito vem e fala, pô, o cara que está usando aqui, dá uma licencinha aí que eu vou enfiar o meu cabo aqui, pegar o meu plug, dar uma plugada aqui. Aí quem vai controlar esse corpo sou eu. Esse corpo não é seu mais. Ou seja, mostrando claramente que o corpo nada tem a ver com o espírito, com a consciência. São duas coisas completamente distintas. Senão não era possível a incorporação. A incorporação é exatamente uma outra entidade que fala assim, ó, afasta um pouquinho aí que eu vou usar o seu corpo, vou emprestado. Conecto ali, o corpo é meu agora. O espírito sai falando, opera, discute, conversa. Depois, tchau, deixa eu ir embora, deixa o outro voltar, puxa o plug e o outro entra na coisa. Oh, voltei, acordei, o que aconteceu? O que houve? Isso é o que acontece em centro espírita, a coisa mais simples de explicar. Não tem segredo. Agora, o Jung quer inventar uma porrada de teoria babaca para tentar explicar esse fenômeno, né? Que não vai funcionar nunca, porque ele não tem essa visão aqui. Ele tem a visão que tudo está no cérebro, tudo está no cérebro, tudo está no cérebro. Né? E outra, eles criam uma entidade fictícia chamada mente, né? Mente não existe, ela nunca existiu. Por isso que ela é uma mentira. Por isso que a palavra chama mente. Porque é uma mentira. A mente, mente. Porque ela não é uma entidade real.
A entidade real é o ser, é o espírito consciente que está existindo aqui, vivendo, tem memórias passadas, tem o diabo. Quando ele usa esse corpo, ele pode se esquecer. E esse esquecimento também, presta atenção, o esquecimento é uma sacanagem no projeto genético. Porque se o cara quiser mudar isso aí, no projeto, ele muda, o cara entra e acorda vidente, já desde criancinha vendo tudo, falando com o espírito, falando com todo mundo. Tá? É perfeitamente. E os engenheiros siderais falam que é só um arroz que ele fala. Se ele vir com uma chave de fenda, chegar aqui no teu SEC, amanhã você está vidente, paranormal, vendo tudo. É uma sacanagem kármica, chama. Deixar a gente aqui, quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, sou um ser solitário, perdido, fica só chorando na vida. Crises existenciais, isso chama, né? Na psicologia. Aí, é óbvio que esse indivíduo é muito facilmente androidizado, né? Fabricado e projetado para servir os poderosos, né? Óbvio. Por isso que Jesus falava, quando Jesus acordou para tudo isso, falava, meu negão, meu reino não é desse mundo, eu não estou fora daqui. Né? Vocês não vão me fazer a cabeça jamais. Eu estou aqui de passagem, de férias. Vou embora daqui em breve. Ninguém me prende. O João Batista, quando ele foi preso por Herodes, que cortaram a cabeça do João Batista, né? Só que o João Batista era um cara acordado para tudo isso. Então, o Herodes chegava assim e falava para ele, João Batista, eu vou te matar. Ele falava, muito obrigado, então o senhor vai me libertar? ele ficava feliz quando o cara ameaçava que ia matar ele, porque para nós, ameaçar de morte é a pior coisa que pode acontecer. Para um homem comum, nas trevas. Mas para um homem acordado, ele falou, pô, graças a Deus o senhor vai me libertar. O Herodes não entendia isso. E no fim da história, cortaram a cabeça do João Batista mesmo, né? Ele foi feliz para cima. Né? Ficou dando risada dos cornos que ficaram aqui embaixo sofrendo, né? É óbvio. Só pode ficar, né? Você tem uma visão travada e fechada do mundo. Então, da mesma forma que esse corpo é uma roupa, presta bem atenção, quando esse corpo morrer, quando a alma, a consciência, abandoná-lo, a entidade controladora de toda a função biológica e genética foi embora. Por isso que ele fica assim, dá doidinha, tá fedendo, apodrecendo, acabou. Vira uma merda. Você viu o corpo, já viu o cadáver, né? Você deu um cheiro no cangote de um cadáver de 3 dias? Vai lá, você vai ver que coisa maravilhosa. Às vezes aquela mulher que se amava, ai, linda, maravilhosa, 3 dias depois, vai dar uma cheirada no cangote do defunto. Vai ver que beleza. Você vai ver que aquilo não tem nada mais a ver com a tua mulher, com aquele que você amava, com aquele que você gostava. Gente, é podre, é lixo, fede. Sabe por que fede? Significa que é para a gente não comer. Comesse antes. Que tudo que é ruim aos nossos narizes não pode ser comido. A natureza nos ensinou, né? Cheirou bom, pode comer. Por isso que o gatinho chega, joga a terra em cima. Agora se ele cheirar, comer, você pode comer também. É. A natureza é assim. Então veja bem, vamos usar a inteligência. Após a morte, o que ficou aqui é apenas o organismo biológico. Nada tem a ver mais com a sua alma. A sua alma foi embora. Está desligada. E se largar, vai apodrecer. Se não congelar o bicho, não... certo? Então, o que custa você doar o bigular o seu para outro que não tem? Né? Doar o coração, doar o rim, doar a córnea, sabe? Não vai doar o cérebro, porque daí fica aquela meleca. Vocês estão entendendo? No futuro, é geneticamente possível isso, tecnologicamente possível, nós criarmos órgãos artificiais biológicos. Você está entendendo? Através da manipulação genética. Vamos fabricar fígado em série. Vai fabricar fígado em série. E troca fígado com rosca. Faz fígado com rosca. O cara bebe aquele fígado, se lascou, desrosquei esse e põe outro. Beleza, né? Fazer tudo órgão com rosca. Não é verdade? Você está entendendo? Porque, na verdade, o que tem aqui é uma ordem biológica. Só que nós temos que entender o seguinte, por que quando eu pego um órgão daqui, transplanto num outro indivíduo, o outro corpo não vai gostar muito, falando, não gostei desse negócio estranho aqui. Isso se chama rejeição biológica.
E aí o indivíduo tem que tomar altas doses de um remédio chamado imunizador, né? Para imunizar, porque o sistema de defesa imunológico do seu corpo encara aquele órgão como um ser estranho que chegou. Ele vai atacar. Certo? Então ele tem que tomar muito inibidor. E aí ele fica. Por isso que os caras transplantados ficam com aquela máscara, não podem respirar, não podem sair fora do ambiente. Porque ele está tão com a resistência tão baixa imunológica, que qualquer gripe que ele pegar, ele vai dançar. Porque ele tomou medicamentos chamados imunodepressores. Tá? Para que o seu organismo não encare aquele órgão que chegou como inimigo estranho. Porque ele está com uma aura, aí que está. Quando os nossos inteligentes biólogos perceberem que não é só o campo físico, genético, mas existe uma energia astral, etérica que o órgão carrega, que essa aqui está adaptada àquela outra alma, aquela outra consciência, eu vou criar equipamentos, isso aqui tem uma frequência, viu? Aí eu vou ter que pegar o cara que vai receber o órgão, medir a frequência áurica dele, pegar esse órgão que vai ser enfiado lá, adaptar a frequência, mudar a frequência desse órgão para a frequência cair, não precisa tomar imunodepressor nenhum. Porque o problema está no campo vibratório, no campo energético que está sendo tudo. Por isso que o seu organismo encara como um organismo estranho. Porque as frequências não batem. E o seu sistema imunológico está geneticamente programado para reconhecer o que é invasor. Ele reconhece através da frequência vibratória. Tá ok? Então, doação de órgãos é possível e perfeitamente possível numa boa. Porque depois da morte não vai servir absolutamente mais para nada aquele corpo para você. Se você largar, ele vai apodrecer, os bichos vão comer. Os bichos vão comer. É aquela mesma história, no dia que Xuanzsu estava no leito de morte para morrer, estava lá o Xuanzsu para morrer. Doentinho, né? Os discípulos reuniram todos lá, né? Com a intenção de fazer um suntuoso enterro para Xuanzsu. Fazer um enterro pomposo, né? E foi um discípulo dali que contou para o mestre, nós estamos aqui planejando, né? Nós sabemos que o senhor está no fim da vida, nós vamos fazer um enterro suntuoso, uma homenagem maravilhosa para o senhor. Ele falou, quê? Eu não, eu quero que você pegue meu corpo e jogue na floresta para os bichos comer. Os discípulos, mestre, nós jamais faríamos isso com o senhor. Onde se viu o nosso mestre muito amado, se nós vamos jogá-lo na floresta para os bichos comer? Isso é uma desonra. Nós vamos fazer um caixão bonitinho, todo enfeitado, com flor, papai, vamos enterrar o senhor. Ele riu. Que idiota vocês são, né? Vocês vão me poupar dos bichos de cima para mim dar para os bichos de baixo da terra comer. Que diferença tem? É isso que Xuanzsu disse aos discípulos não conseguem mesmo. Né? E as pessoas ficam gastando dinheiro com enterro ainda aqui no Brasil. Joga lá para os bichos comer, leão, fica mais barato o enterro, né? Não tem túmulo, não tem nada, deixa o corvo vir, come, tá, fica uma beleza, você fica espalhado a vida. Porque do mesmo jeito, se enfiar embaixo da terra, vai vir os bichos, vai comer tudo. Uma semana depois não tem mais nada, um mês depois só tem os ossos. Entendeu? Aquilo é coisas mutáveis. Foi projetado para ser mutável. Foi projetado para se desintegrar e virar nas coisas de novo. Então nós temos que ter consciência espiritual bastante profunda para sabermos que o nosso corpo não somos nós. Se você se identificar 100% com o teu corpo, você está perdido nessa vida. O indivíduo tem que aprender a se identificar com sua consciência, com sua alma, com o teu espírito. Esse sim, transcendente à matéria, imortal. Ele existe muito antes de você nascer aqui e vai existir muito tempo ou eternamente depois que esse mundo todo passar. Basta ter essa consciência. E quando você investir nisso, eu tenho certeza que numa ascensão espiritual você vai começar a acordar. Você acorda para toda essa natureza cósmica. Aí todos os seus valores, sua visão de universo, de mundo, vai mudar. Em breve,
de um jeito ou de outro a ciência vai acordar e perceber tudo isso. Felizes aqueles que acordam antes da ciência e aprendem a viver de uma forma diferente na Terra e não esperam que os políticos e os cientistas ditem as regras e as novas leis para você viver nesse mundo. Que isso vai demorar um pouco, tá? É importante acordar individualmente, buscando o seu renascer, a sua transcendência, porque depender do sistema que está aí para nos dizer qual é a verdade e o que devemos fazer e para onde ir, vocês vão sofrer muito nesse mundo. Ok? Então é isso aí, gente. A mensagem de hoje está colocada de uma forma diferente. Vocês perceberam que eu não coloquei de uma forma nada religioso, nada místico, né? Você vê que o padre católico lá, presta bem atenção, porque fez o aborto na menininha, ele excomungou todo mundo, né? É grande coisa também o padre excomungar, né? O cientista que já é ateu, fala que eu tenho a ver com o padre que me excomungou. Eu vou queimar eternamente no fogo do inferno por causa disso. Como se o bispo tivesse a maior autoridade, né, sobre todo o cosmos espiritual. Você está entendendo? Porque quando o feto está sendo gerado no interior de uma barriga, o que está sendo produzido ali? A alma? O ser? Só que a Igreja Católica, como ela não acredita em reencarnação, ela acredita que a alma está sendo gerada ali, no feto. Por isso que ela não gosta de aborto. Mas se ela aceitasse a reencarnação, ela ia entender muito bem que a alma está lá em cima, esperando uma oportunidade para descer. Mas quando o corpo biológico, toda a estrutura não está pronta, vai descer aonde? Vai encarnar aonde? Vai se conectar com o quê? É uma visão avançada das coisas. Um dia eu vou fazer uma palestra específica sobre aborto. Aguardem. Mas vocês vão ter que me engolir nessa visão. Essa visão religiosa, essa visão meio kardecista sobre reencarnação, sobre aborto, é muito primitiva. Ela tem que ser avançada. Ok? Então é isso, gente. Namastê, muita paz e até um próximo encontro.